Boa tarde, crianças! Boa tarde, turminha do Infantil 4. Como vocês estão? Estão bem? A tia Amanda está ótima e alegre para mais um dia de aula. Vocês estão alegres para mais um dia de aula virtual? Ao nosso regime especial de aulas não presenciais. E vamos iniciar com o nosso devocional diário. Vamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma história bem legal para vocês. E o versículo da semana, lembram qual é? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Hoje, a nossa história é de Daniel na cova dos leões. Tenho certeza que todos vocês já ouviram essa história. Mas vamos aprender mais uma vez com Daniel na cova dos leões? Isso mesmo! E o versículo-chave é: pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Daniel, capítulo 3, versículo 29. Daniel, crianças, era de Israel, um jovem de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus sempre o acompanhava em tudo o que fazia. E na época de Daniel existia um rei chamado Dário. Dário era um rei bom e gostava de Daniel, porque ele era diferente de todos. O rei Dário precisava de ajuda, já que o reino que ele tomava conta estava crescendo. Por isso que Daniel foi escolhido, foi colocado como príncipe para reinar junto com o rei. Isso, Daniel era um homem diferente de todos no reino. Dário colocou Daniel como um dos seus supervisores. A Bíblia diz que Daniel era tão bom que se destacou de todos em seu serviço, porque fazia bem feito, com excelência. Daniel era tão bom que começou a despertar a inveja nas outras pessoas. A inveja, crianças, é algo muito ruim e pode destruir tudo à sua volta. Daniel estava apenas fazendo o seu trabalho, mas aqueles que eram para ser seu amigo começou a odiá-lo porque não eram como Daniel. De tanta inveja, as pessoas que não gostavam de Daniel foram até o rei e começaram a bolar um plano para eliminar Daniel, já que ele era sempre o melhor. Então, esses príncipes armaram uma cilada contra Daniel. Eles induziram o rei a assinar um decreto que não permitia que fossem feitos
pedidos a mais ninguém, senão ao rei. E esses príncipes procurou em Daniel algo de errado. Mas Daniel era tão bom no que fazia e parecia que não fazia nada que pudesse tirá-lo do caminho. Daniel vivia num lugar onde todos eram bem diferentes dele. Daniel adorava a Deus sempre. Ele era muito temente e consagrado a Deus, e 3 vezes ao dia fazia orações, pedindo para que Deus o abençoasse. E as pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso, e então tiveram uma ideia e a colocaram logo em execução. O rei Dário não sabia que o pedido feito pelos príncipes fazia parte de um plano para matar Daniel. E sendo assim, o rei assinou aquele decreto. Quando Daniel ficou sabendo que durante 30 dias não poderia falar com Deus, sabe o que Daniel fez, crianças? Ele continuou orando, porque sabia que o Deus a quem ele orava era poderoso. Daniel continuou a orar como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia ele orava. Mas agora, as pessoas que não gostavam dele ficaram na espreita, esperando que Daniel orasse. E assim que Daniel começou a orar, eles foram falar com o rei Dário, dizendo que Daniel estava desobedecendo o novo decreto, que não poderia adorar a nenhum outro Deus. O rei Dário, quando ouviu isso, ficou preocupado e durante todo o dia tentou de tudo para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. O rei tentou, mas ele havia assinado o decreto e não poderia voltar atrás. O rei Dário, triste, mandou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. Com muita tristeza, o rei, que gostava muito de Daniel, disse que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. E por ter desobedecido ao decreto, Daniel então foi lançado dentro da cova dos leões. Mas Deus viu que ele era inocente e o protegeu, fechando a boca dos animais, e nenhum lhe fizeram mal algum. E durante toda a noite, crianças, o rei Dário não comeu e nem bebeu nada e nem conseguiu dormir de tanto que estava preocupado com seu amigo Daniel. E assim que o dia amanheceu, o rei correu para a cova dos leões e deu um grito aflito: Daniel, será que seu Deus, a quem você serve, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: Ó rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. O rei, muito feliz, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões.
e não havia nenhum ferimento em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. E assim Deus livrou Daniel da cova dos leões. E sabe o que aconteceu com quem queria o mal para Daniel? O rei mandou que jogasse aos leões, e eles morreram por conta da inveja que tomou conta de seus corações. Foi triste, mas a inveja destrói tudo à sua volta. Então o rei Dário assinou outro decreto, dizendo que todos do reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Amém, crianças? Gostaram da historinha? Gostaram da história de Daniel, crianças? Linda história, não é? Daniel e Deus eram bem próximos, afinal, quanto mais oramos, mais pertinho de Deus ficamos. Quanto mais oramos, mais amigos de Deus nos tornamos. Daniel estava sempre orando, e era isso que diferenciava Daniel das outras pessoas. Daniel e Deus eram tão próximos por conta da oração, que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E o nome de Deus foi reconhecido em todo o reino por causa de Daniel, que orava sempre. Quando você ora, você fica perto de Deus. Por isso, a oração deve ser feita todos os dias, para que você e Deus se tornem bem próximos e sejam amigos, assim como Deus e Daniel eram, porque Deus também quer ser seu amigo. Ele deseja cuidar de você, como cuidou de Daniel. É claro que Daniel tinha medo de leão. Quem não tem? Mas a sua confiança em Deus era maior do que seu medo. Quando você decidir orar todos os dias, pode ter a certeza que Deus irá ficar cada vez mais próximo de você. E não se preocupem, Deus está cuidando de você, da sua família, está te guardando, cuidando e protegendo de todo o mal. Quem aí quer ficar bem pertinho de Deus? Quem aí quer ser amigo de Deus? Ah, é tão bom ter Jesus como nosso amigo. Vamos orar, crianças? Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, obrigada por mais um dia, pela minha vida, pela minha família. Quero cada dia ficar mais próximo do Senhor, como Daniel. Cuide de nós, da minha família, do nosso país, do nosso planeta. Como o Senhor cuidou de Daniel na cova dos leões. Nossa confiança está no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Que alegria, não é? Que bênção esse devocional. Que vocês possam ter um dia abençoado. Beijos e até daqui a pouco, hein?